Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um dos anos mais dramáticos da história do Grêmio está próximo de terminar e, por consequência, com a missão cumprida. Faltam alguns pontos para o acesso matemático e quis o destino que uma das possibilidades de atingir a vaga seja em Recife, diante do Náutico. Para falar sobre essa reta final de temporada e também sobre uma história de 8 anos à frente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube, é o nosso convidado. Boa tarde, Romildo. É um prazer novamente lhe receber aqui no programa de Carrinho. Boa tarde. Olha, a passagem no Grêmio por 8 anos foi uma passagem que teve vários experimentos, que teve várias experiências. Tivemos no primeiro momento uma passagem de reformulação de projeto, reformulação de plantel, reformulação de conceitos financeiros e econômicos. Tivemos uma série de ações nesse sentido e chegamos praticamente até 2021 com uma disputa em março, que correspondia à Copa do Brasil de 2020, de uma final de Copa do Brasil. Ou seja, um movimento exitoso, tanto financeiramente como também do ponto de vista do futebol. Se algum equívoco foi cometido, basicamente chegou ao final, talvez por algumas situações que deveriam ter correções de rumo, mas não houve. Mas o sucesso aconteceu. Então foi um processo que teve arrojo, teve um processo que teve inicialmente uma definição de projeto, que foi executado e que ao final e foi vitorioso e ao final acabou sucumbindo. Então, no balanço geral, creio que foi uma movimentação bastante positiva. No entanto, o que vai ficar efetivamente é a queda, a queda para a segunda, para o campeonato da Série B, e isso é absolutamente indesculpável, inaceitável, uma situação que a gente não gosta nem de comentar, aconteceu, mas o que vai ficar também é a volta. Aquilo que nós tivemos de queda também obrigatoriamente tínhamos que retornar, estamos retornando e vamos retornar. Então fica basicamente esse balanço de tudo. Pois é, presidente, a gente conversou pela última vez aqui no programa, era metade de 2021. Muita coisa aconteceu desde então, mas já naquela época a situação no Brasileirão era terrível e o senhor não deixou de nos atender. As coisas não ocorreram como esperado, o Grêmio caiu e está perto de subir. Fala um pouco desse turbilhão de emoções que foram para o senhor, esses quase 2 anos de angústia, e de que forma o senhor se sente nesse momento? Me sinto bastante triste pelo ocorrido, me sinto bastante atingido, me sinto muito decepcionado, me sinto muito frustrado. É muito frustrante ter a responsabilidade de causar um prejuízo, um dissabor, um desgosto a milhares de gremistas, a muitos gremistas, milhares, milhões. Isso me deixa extremamente angustiado e entristecido, mas também a capacidade de recompor e a capacidade de ressurgir é uma coisa importante, fundamental, e foi isso que fizemos. Eu me sinto ao mesmo tempo com um dever de missão cumprida, cara limpa, fiz tudo que estava ao meu alcance para as coisas acontecerem do lado positivo e para não acontecerem do lado negativo. Fiz o que tinha que fazer, mas aconteceu e a gente convive com isso, vive com isso e trata de superar, né? Mas efetivamente me alimento muito mais hoje da angústia da queda do que propriamente das vitórias, do ciclo de vitórias. Isso me deixa extremamente desgostoso. Mas sou um ser humano, compreendo essas angústias, mas tenho que passar por cima e vou logo em seguida dar a volta por cima, tanto do ponto de vista futebolístico como do ponto de vista pessoal. Com certeza, presidente. E muito já se falou de 2021, com a frieza de já ter passado o calor do ocorrido. O que explica o rebaixamento do Grêmio? É um insucesso desportivo pertencente ao futebol, porém, geralmente com clubes mal geridos administrativamente, o que nunca foi o caso da sua gestão. Pelo contrário, sempre foi um modelo nesse sentido. Por isso o torcedor se pergunta, por que o Grêmio? Aconteceu com o Grêmio um plantel que havia sido montado naquele primeiro momento pelo Renato. Os técnicos que vieram não souberam
retirar do grupo aquilo que efetivamente foi o objeto da sua montagem, um nível de jogadores. Para mim, tinha que era um elenco extremamente bem estruturado. Além das trocas de treinadores, tivemos também, logo após o Campeonato Gaúcho, que nós vencemos em 21, nós tivemos um surto de Covid, que 22 profissionais ficaram afastados, entre jogadores e comissão técnica. Aquilo deu exatamente uma dimensão muito ruim, porque o início do Campeonato Brasileiro foram 8 rodadas com 2 pontos apenas realizados. Depois foi gerado um ambiente de desconfiança, um ambiente de tristeza, um ambiente de dúvida, e aquele ambiente não conseguiu se recuperar até o final, praticamente, não conseguiu dar a volta por cima. Foi muito ruim. Mas eu reputo a todos esses fatores, os fatores porque o Grêmio nunca deixou de ser um clube cumpridor, nunca deixou de ser um clube que honrou seus compromissos. O Grêmio sempre criou uma condição de estabelecer o cumprimento das suas obrigações, e o que aconteceu foi uma coisa daquelas assim inexplicáveis, mas vamos lá. Bom, e recentemente o senhor falou sobre o assunto, aproveito para perguntar aqui. O Grêmio de 2020 para 2021 não teve férias. A temporada virou, teve a final da Copa do Brasil e 3 dias depois o Grêmio já tinha pré-Libertadores. Renato, apesar de claramente dar mostras de que o seu time tinha um declínio técnico, renovou. Mas poucas semanas depois acabou sendo trocado, inclusive quando nem poderia estar à beira do campo. A saída dele é uma das coisas que o senhor mais se arrepende, mesmo que talvez não fosse exatamente um desejo seu na época? Se tu fosse fazer um retrospecto de tudo isso, eu creio que talvez a saída do Renato não fosse a melhor saída, mas havia naquele momento também uma situação de declínio técnico, havia uma situação de desconfiança da torcida e tal. Então, aquilo, nós deveríamos ter aguentado, sinceramente, nós deveríamos ter aguentado no osso do peito. Eu acho que era a melhor coisa a fazer, acho que é aquilo que deveríamos ter feito, mas acabamos não fazendo, por causa de todo o ambiente gerado. Mas, como diz o outro, não dá para chorar o leite derramado. As experiências foram ruins, mas talvez, se o sucesso, se o Renato tivesse ficado conosco, como o plantel era a sua cara, imagem e semelhança, talvez os resultados pudessem ter ido outro. Mas isso o tempo não vai contar, nem o tempo vai retroceder, nem tampouco as coisas vão ser feitas novamente. Então já são águas passadas. Bom, e o Renato voltou, não é, presidente? E é visível que ele trouxe paz ao ambiente, o que é muito necessário em uma reta final de Série B. Um exemplo disso foram os aplausos após o empate contra o Bahia. Fora a idolatria externa, que a gente conhece bem, no dia a dia, o que o diferencia tanto a ponto do grupo ser tão parceiro dele? O Renato traz com ele uma situação de controle de ambiente, um respeito ao ambiente, um controle também da torcida, das manifestações, do ambiente interno do clube. Ele consegue assumir as responsabilidades por inteiro e a torcida tem mais paciência com ele, gera sempre um ambiente de mais confiança. Então, a vinda do Renato teve tudo a ver com esse tipo de ambiente gerado para nos dar tranquilidade para concluirmos o que tínhamos que concluir, que é exatamente a obrigação de voltar para o Campeonato Brasileiro da Série A. E o senhor se arrepende de daqui a pouco ter iniciado o ano com o Mancini, depois do rebaixamento? E, presidente, a saída do Roger se deu mais pelo ambiente do que propriamente pelo seu trabalho? De ter trazido o Mancini ou permanecido com o Mancini também tinha uma situação de que ele não teve o tempo suficiente para trabalhar, mas a gente verificou talvez que ele talvez não desse o plus. Foi uma decisão do vice-presidente de futebol, por convencimento geral também, e isso acabou sendo um consenso do clube de que deveríamos dar continuidade àquele trabalho que não era, mas tudo isso acabou sendo consumido pelas nossas necessidades e pelos resultados. Então não me arrependo de ter permanecido com o Mancini, mas verificando que não ia dar certo, também logo em seguida a gente fez a retificação, fez a mudança e fomos em frente. Estamos conversando com Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio. Romildo aqui conversando com a gente depois de um longo tempo. Fazia mais de ano que a gente não conversava, desde o meio do ano passado. Um turbilhão de coisas aconteceram neste meio do caminho. Está sendo muito legal, pois o presidente está abrindo seu coração, admitindo arrependimentos,
coisas que teria feito diferente, que deixou de fazer, ratificando alguns argumentos em prol de decisões que tomou. Muito legal esse papo e, acima de tudo, conversando com o torcedor do Grêmio. É isso que o presidente está fazendo na tarde de hoje. Romildo, o senhor esperava uma Série B mais fácil ou está no padrão imaginado? Fácil, sempre achei difícil. O nosso elenco já era um elenco que era suficiente para ganhar a Série B, mas sabíamos que ia ter uma dificuldade. É um elenco que realmente está esgotando o ciclo dele. É um elenco que está concluindo uma passagem importante, um grupo vitorioso, mas está concluindo. Eu nunca esperei facilidades na Série B, não. Bom, presidente, e o destino coloca novamente Grêmio e Náutico com possibilidades do Grêmio subir matematicamente para a Série A. É complicado, é preciso aí que 3 resultados paralelos aconteçam, mas se não subir amanhã, o Grêmio tem ainda 2 possibilidades de subir, contra o Tombense e contra o Brusque. Mas fala um pouquinho aí dessa coincidência histórica, 17 anos depois. São as místicas das coisas, quer dizer, se retornar contra o Náutico, o que eu não acho fácil, é porque nós dependemos de 3 resultados paralelos e fazer o nosso resultado. Não acho tão simples assim, não, mas poderá acontecer. E se acontecer, é ótimo. Fica mais uma vez, vamos dizer assim, essa coincidência histórica. Mas não que isso seja objeto de uma grande importância. É uma coincidência que a vida nos trouxe. E a transição com os candidatos à presidência do Grêmio, Romildo? Já houve conversas? Como estão? A transição com as candidaturas que vão disputar é uma transição tranquila. Assim que o Grêmio tiver o resultado obtido e, se Deus quiser, logo em seguida, a gente vai procurá-los e colocar as coisas do futebol. Uma reunião já houve em relação a alguns assuntos institucionais que estão em andamento. Os restantes a gente organiza de uma maneira diferente, mais adiante. Mas é uma coisa pacífica, o Grêmio está acima de tudo e não temos nada que temos constrangimento de fazer uma transição absolutamente no legítimo interesse do clube. Perfeito. E por fim, presidente, foram 8 anos de Grêmio. Muito intenso cada minuto, não? Como será a vida do Romildo em 2023? Minha vida em 23 será uma vida mais discreta, menos exposta, muito em casa, muito em Osório, muito no trabalho, muito nas minhas atividades privadas que tenho. E vou me focar nisso e vou me focar na relação com os amigos e conviver em família e criar talvez uma situação de cuidado um pouco melhor de mim mesmo. Ou seja, preciso também emagrecer, preciso também ter um pouquinho mais de controle de saúde e essas coisas vão talvez serem facilitadas sem essa atribulação e sem essa vida bastante agitada que o Grêmio gera. Então tá certo, muito obrigado, presidente Romildo, valeu por ter aceito o nosso convite, ter conversado com a torcida do Grêmio neste final de semana, que o Grêmio retorne aí o mais rápido possível para a Série A e sucesso na sua vida pessoal, profissional, cuide da saúde, fique com a sua família, até uma próxima. Muito obrigado a ti, obrigado por tudo e que sejas feliz também. Continue com o teu trabalho aí, é um trabalho bastante marcante em favor do nosso Grêmio e de cuidado com o nosso Grêmio. Um abração para ti e para todos aqueles que te escutam, te admiram e te atendem e fazem prestígio ao teu programa. Um abraço e muito obrigado. Valeu, presidente, estamos sempre com o futebol gaúcho, com o Grêmio, com o Inter, dupla Grenal, sempre cobrindo, sempre acompanhando, afinal é o grande interesse de gremistas e colorados aqui do Rio Grande do Sul.